Era uma manhã de outono em Lisboa, com o sol filtrando-se pelas janelas altas do Tribunal da Relação, iluminando o salão como se quisesse revelar todos os segredos escondidos nas sombras das almas humanas. Sofia sentava-se ali, imóvel, o coração batendo devagar como um relógio antigo prestes a parar. À sua frente, a mãe, Maria, erguia-se no banco das testemunhas, com os olhos úmidos de lágrimas ensaiadas, jurando perante o juiz que a filha havia destruído a família com dívidas imaginárias. O pai, António, assentia ao lado, com aquela expressão estoica de quem construiu um império financeiro na Baixa Pombalina e agora via nele uma ameaça vinda da própria sangue. E João, o irmão mais velho, o herdeiro dourado, cruzava os braços com um sorriso sutil, como se finalmente tivesse conquistado o troféu que sempre cobiçara, a superioridade absoluta. Eles tentavam arruinar não só as finanças de Sofia, mas o sonho que ela erguera em silêncio, uma empresa de cibersegurança que nascera das noites insones em um apartamento apertado no bairro Alto. Um negócio que eles só descobriram 2 semanas antes de moverem a ação judicial, contratando um advogado caro, daqueles que se movem como predadores no Tejo, certos da vitória. Mas então o juiz ergueu o olhar dos papéis e pronunciou palavras que fizeram o rosto de João empalidecer. Li sobre esta empresa na semana passada, num artigo do Público. Foi aí que o ar no tribunal se tornou elétrico, pesado como a névoa que sobe do rio em dias de chuva. Mas para entender isso, preciso recuar, porque nada faz sentido sem o contexto, e mesmo com ele, é difícil acreditar que o sangue pode trair assim, como uma faca nas costas num fado melancólico. Sofia não crescera numa casa despedaçada, como tantos contos de desgraça. Pelo contrário, a família Oliveira parecia o retrato perfeito da burguesia lisboeta, jantares elegantes na Avenida da Liberdade, verões em Cascais, onde os vizinhos comentavam, eles sabem viver, não sabem. António gerenciava uma firma de consultoria financeira, herdada do avô, toda estruturada em tradições e legados, como os azulejos que cobrem as fachadas antigas da cidade. Maria era a guardiã das aparências, com sorrisos impecáveis e lágrimas oportunas, sempre pronta a manipular o drama familiar como uma atriz de telenovela. João, o primogênito, era o sol da família, destinado a herdar tudo sem questionar, adorando o pedestal onde o colocavam. Sofia era a outra, a que não encaixava no molde. Não era rebelde, não batia portas nem gritava revoltas adolescentes. Apenas via o mundo de forma diferente, enquanto João falava de investimentos e jantares de networking, ela mergulhava em códigos e sistemas, fascinada pelo que podia quebrar e como proteger. Lembro-me de um jantar de Natal, com o bacalhau ainda quente na mesa, quando Sofia tentou explicar um projeto seu, rabiscando ideias num guardanapo. António observou por um minuto, depois sorriu paternalmente. Isso é uma fase, minha filha. Vai passar, como o vinho novo que azeda. Maria riu e desviou o assunto para o casamento de uma prima. Esses momentos acumulavam-se como pedras num muro invisível, festas onde João era elogiado por feitos incompletos, conversas que silenciavam quando Sofia entrava, elogios sempre condicionais, és inteligente, mas se ao menos. Quando Sofia finalmente partiu para construir sua vida, não houve explosão. Casou-se com Miguel, adotou o sobrenome dele, Costa, e ergueu algo quieto, deliberado, sem alardear para quem sempre a subestimara. Funcionou, mas não sem dor. Anos em um estúdio no Chiado, com o laptop sobre uma mesa dobrável, noites longas regadas a café frio, eventos perdidos, uma teimosia que a mantinha de pé sem aplausos. Aprendeu a sobreviver no silêncio, como os lisboetas que enfrentam o vento atlântico sem reclamar. Não contou à família. Quando João brincava que ela ainda andava à deriva, Sofia deixava passar. Quando Maria perguntava com doçura falsa se precisava de dinheiro, respondia, estou bem, e mudava de assunto. O silêncio era um escudo, como as muralhas do castelo de São Jorge, protegendo-a da tempestade que pressentia vir. Por anos, funcionou. Mas o silêncio também lhes dava tempo para tecerem narrativas próprias, decidindo o que Sofia merecia. Quando descobriram que ela construíra algo valioso, uma startup de segurança digital que protegia dados de empresas por todo o país, não admiraram. Sentiram-se ameaçados, como se o sucesso dela roubasse o brilho deles, numa sociedade onde a família é sagrada, mas a inveja corrói por dentro. O sucesso chegara devagar, como as ondas do Tejo, contratos renovados sem barganha, clientes que passavam do "se" para o "quando", uma equipe que confiava nela para guiar suas vidas. Sofia mantinha o nome longe dos holofotes, evitando posts que revelassem escala. Respostas vagas a perguntas de Maria, tecnologia, consultoria, ocupada. Por um tempo, paz. Então João começou a ligar. Mensagens em grupos familiares, comentários em almoços de domingo, o mercado está volátil, deve ser estressante sem estabilidade. Sempre com um sorriso, fingindo preocupação.
António inquiria sobre riscos, responsabilidades, como se Sofia não entendesse consequências. Maria queria atualizações, sugerindo reconexões, talvez uma oportunidade na firma do pai. Aquela palavra, oportunidade, revirava o estômago de Sofia. Não era convite, era avaliação. Num jantar em Alfama, João comentou casualmente: ouvi que finalmente arranjaste algo decente. Disse como piada, mas os olhos procuravam confirmação, medindo o quanto ela crescera sem permissão. Sofia desviou. Naquela noite, confidenciou a Miguel: algo não cheira bem. Ele, que via padrões como um pescador lê o mar, concordou. A curiosidade virava direito quando certos ecos sentiam o cheiro de algo não aprovado. 2 semanas depois, o envelope chegou, grosso e oficial, como um mandado de despejo. Sofia parou no hall, chaves na mão, encarando-o como se pudesse explodir. Ao abrir, as palavras não se fixaram de imediato: falência, credor, dívida de quase 2 milhões de euros, números redondos e frios. O nome de João ali, como se pertencesse. Leu 3 vezes, as mãos firmes, o peito gelado. Não era medo, era algo mais profundo, como o silêncio antes de um terremoto. Chamavam-na de inadimplente em acordos falsos, assinaturas forjadas. O tom era calmo, imesurável, não raivoso, e isso aterrorizava. Ligou para a advogada, Inês, e leu tudo em voz baixa. Inês ouviu sem interromper. Estão forçando um processo de insolvência, disse. Não porque vá colar, mas para criar ruído, dúvida. Sofia perguntou: sabem que é falso? Sim, e contam com reação emocional, não estratégica. Aí o peso caiu, não era João sozinho, era coordenação. Alguém aprovara. Pensou nas silências de Maria, na disciplina punitiva de António. Não confrontou, o silêncio virou estratégia, como um fadista que pausa para intensificar a dor. Os dias seguintes foram um borrão: registros, auditorias, extratos. Inês pediu tudo, sem pressa, ancorando Sofia na calma. Isso só funciona se permitirmos. A verdade resiste à pressão. Noites em casa, a raiva sussurrava: como puderam? Porque não basto. Sofia não deixava dominar. Não era mais provar erro, era fazer com que o mundo deles ruísse sob o próprio peso. O tribunal seria o início. O tribunal era frio, não no ar, mas na alma, sons e quando como julgamentos. Sofia chegou cedo, para respirar. Inês ao lado, pilhas organizadas, documentos, pagamentos, auditorias. A família entrou separada, Maria de preto, como em luto, João confiante, apertando mãos, António rígido, evitando olhares. Ninguém a cumprimentou, confirmação final de alinhamento. O advogado de João falou primeiro, voz oleosa, empresa instável, devedora, evasiva. Maria chorou na hora certa, demos tudo, e ela desperdiçou. António assentiu. João fitava adiante, certo da vitória. Inês esperou. O juiz revisou papéis em silêncio. Parou, tirou óculos, preciso dos advogados na bancada. Murmúrios baixos, o rosto do advogado de João empalideceu. Voltaram. O juiz: uma pergunta sobre a empresa. Li sobre ela no público na semana passada. João ergueu-se: exagero, meritíssimo. É pequena. Não terminei, cortou o juiz. Registros mostram crescimento, reservas, sem insolvência. Pagamentos não batem. Análise de assinaturas, falsas. Inês levantou: estamos prontos para desmontar cada inconsistência. Interferência fraudulenta tem implicações graves. João explodiu: ela distorce fatos. O juiz: preocupa-me sua certeza. Alguém mente aqui, não há ré. Maria olhou para António, ele ignorou. João gaguejou. Petição indeferida com prejuízo. Encaminhada para investigação. Oficiais aproximaram-se de João. A família encolheu. Ao sair, Maria tocou Sofia: queríamos ajudar. Sofia: não, queriam razão. Virou-se. António chamou, ela não parou. As portas fecharam-se com finalidade. A queda não foi súbita, veio devagar, como erosão nas arribas do Algarve. João silenciou primeiro, depois o advogado. Filtravam rumores, inquéritos, perguntas. Maria deixou voicemail: ninguém quis tanto. António mandou mensagem sobre família, reputação, erros não eternos.
Sofia não respondeu, não por rancor, por clareza. Não era erro, era escolha. O trabalho seguiu, reuniões, prazos, equipe confiante. Em casa, vida amoleceu, tensão soltou. Sucesso não mais defensivo. Venceu não caindo, mas deixando a verdade sustentar. Aprendeu, família não é sobrenome, é quem fica quando a verdade dói. Alguns amam só se controláveis, crescimento é traição. A empresa cresceu, apesar do drama. Miguel nunca disse, eu avisei, só fez café, ouviu. Lembra o juiz revelando, choque em João, lágrimas de Maria parando. Construíram em suposição de que Sofia era a mesma, inadequada, fracassada. Esqueceram, gente cresce, silêncio não é falha, distância protege o intocável. Não os odeia, não deseja mal. Mas não deve acesso. Escolheram, ela escolhe.